Olá, o Ministério Público de Contas abriu procedimento ordinário para requisitar à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Alagoas informações acerca dos repasses financeiros aos dois maiores clubes de futebol do estado, CSA e CRB, respectivamente R$ 1,5 milhão e R$ 1,2 milhão, e também sobre as devoluções ao governo federal de mais de 3 milhões destinados a Alagoas pelo Ministério do Esporte para execução de projetos sociais. Esse é o assunto dessa semana do MPC em Foco, que conversa agora com o Procurador-Geral, Gustavo Santos. Obrigada pela presença, doutor Gustavo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Andresa. Olá, cidadão alagoano. É sempre bom, é sempre um prazer ao Ministério Público de Contas prestar contas à sociedade alagoana. Doutor Gustavo, uma decisão anterior do Tribunal de Contas de Alagoas entendeu que esse tipo de doação ele é vedado aos clubes profissionais. Explica um pouco isso para a gente. Bom, Andresa, na verdade, a resolução ela regulamentou uma forma de ajuda financeira a algumas entidades que prestam serviço público. É a chamada subvenção social. Então, ela regulamentou como o Estado ou o município vai poder ajudar essas entidades para uma ajuda à despesa de custeio para que elas assim prestem um melhor atendimento à população. Mas a rigor não é vedado, tem uma série de requisitos que precisam ser demonstrados no caso concreto. Então, os clubes profissionais, eles podem receber aí esse tipo de recurso ou só as instituições não profissionais? Boa pergunta. O clube profissional, ele em regra, não pode receber esse tipo de subvenção social. No entanto, o que ocorreu no caso dos clubes da capital, CSA e CRB, foi um contrato de patrocínio. O contrato de patrocínio é um instituto diferente da subvenção social. O contrato ele pressupõe o Estado de Alagoas fez uma inexigibilidade, fez um contrato, ou seja, repassou essa verba mediante uma contraprestação. É justamente esse o objeto da análise. Vamos saber qual é a real natureza, se é mesmo um contrato, qual foi a contraprestação dos clubes, porque no contrato o Estado ele repassa o preço e um bem ingressa nos patrimônios públicos ou um serviço. Então é importante saber, no caso CSA e CRB, qual foi a contrapartida dos clubes. O que é que eles vão fazer para merecer esse dinheiro repassado pelo Estado. De acordo com a legislação, essas doações elas devem ser feitas a entidades sem fins lucrativos por meio de uma lei específica, que não é o caso aí nem do CSA nem do CRB. É verdade. A subvenção social é incabível para clubes profissionais. A própria Lei Pelé, a lei que trata dos clubes, veda isso. E as normas de direito financeiro também exigem uma série de requisitos para a entidade receber subvenção. Por exemplo, a entidade tem que prestar serviços sociais, tem de estar constituída há mais de um ano, tem que existir lei específica, tem de estar em conformidade com a LDO e com a lei orçamentária anual. Doutor Gustavo, nós estamos falando aí dos dois maiores clubes do estado de Alagoas, que arrastam aí milhares de torcedores aos jogos. E vamos deixar claro, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, que a intenção do Ministério Público de Contas não é prejudicar nenhum dos clubes da capital, né? Excelente colocação, Andresa. O futebol alagoano vive um momento ímpar. Temos um representante na Série A e um na Série B que está fazendo uma excelente campanha. Em nenhum momento o Ministério Público é contra os clubes alagoanos, nem vai fiscalizar os clubes alagoanos, porque não é competência nossa. O que nós vamos fiscalizar é esse contrato de patrocínio, essa transferência de valores que ocorreu do Estado de Alagoas, através da atuação da Secretaria de Esportes, para os clubes. Mas em nenhum momento o Ministério Público está perseguindo os clubes e nem a Secretaria de Esportes. A intenção, então, do órgão ministerial é garantir aí a aplicação correta dos recursos públicos. Exato. Nós requisitamos todo o procedimento administrativo que ensejou o contrato de patrocínio, porque na administração pública a burocracia é imensa. Então, para fazer esse contrato, esse processo tramitou por diversos órgãos do Estado, inclusive pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, nós requisitamos esse procedimento completo, ou seja, desde do primeiro ato, que foi a solicitação dos clubes, até o ato final, que foi o pagamento da despesa, para a gente fazer uma análise sobre o viés da legalidade.
É uma simples análise. Ninguém está pressupondo que há um contrato ilegal. Não há nada ainda que indique que houve uma ilegalidade. Só o fato que me chamou a atenção foi esse repasse, porque não é comum que o Estado, não é Brasil afora, não é comum que o poder público ele patrocine times de futebol profissional. Imagine a diferença hoje que há do futebol do centro-sul do país com o do Nordeste. Imagine se o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio Grande do Sul, que são estados mais ricos, investissem nos clubes locais. Isso ia trazer uma diferença ainda maior em relação ao nível desses clubes em relação aos clubes no Nordeste. Então, o que o Ministério Público quer saber é justamente qual é a natureza jurídica desse repasse, se foi de fato um contrato de patrocínio, qual é a contrapartida, porque no contrato você dá um preço e recebe um bem ou serviço. Qual foi esse bem, qual foi esse serviço tão importante que os clubes forneceram para o Estado como contraprestação desse pagamento. Então, são essas análises que vão ser feitas no decorrer do procedimento. Então, não tem nada decidido ainda, definido ainda, foi instaurado aí esse procedimento ordinário e o senhor está aguardando aí a resposta da Secretaria com esses documentos todos que o senhor requisitou. Foi. Eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo desse fato através da imprensa alagoana, que exerce um excelente papel, né, em divulgar essa matéria de interesse público, não é segredo para ninguém. E aqui também eu quero elogiar o Portal da Transparência do Estado, porque consta lá todos os atos referentes a esse processo, salvo a inexigibilidade, que não consta ainda, mas eu tenho certeza que no tempo devido vai constar. Exato, não tem nada de ilegal por enquanto. Só esse fato me chamou a atenção, né, porque eu sou responsável por fiscalizar o Estado, e eu não tenho como fiscalizar todos os atos da administração pública estadual. Mas tem alguns atos algumas matérias que sobressaem o interesse público, né? Então, saber a razão que o Estado está aplicando R$2.700.000 em clubes de futebol profissional é um assunto de interesse público, não só do Ministério Público de Contas, mas de todo da gama de órgãos de fiscalização que atuam no caso, como, por exemplo, o resultado da minha investigação pode ser aproveitado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas e também pelo Tribunal de Contas do Estado. Doutor Gustavo, vamos abordar agora um outro assunto que também repercutiu na imprensa nas últimas semanas, que também foi alvo de uma atuação do Ministério Público de Contas, que foi aí a devolução de mais de R$3 milhões pelo governo do Estado ao governo federal, de um recurso que veio para garantir, né, para subsidiar aí projetos sociais justamente ligados ao esporte. Eu queria que o senhor falasse aí um pouco mais sobre essa questão. O Estado ele foi incapaz de executar projetos que ele mesmo propôs? Excelente pergunta também, Andressa. Primeiro temos que explicar ao telespectador como é que funciona a sistemática de convênios com o governo federal. O governo federal, o Estado ou o município, ele faz um projeto, apresenta ao Ministério responsável pelaquela área de atuação uma gama enorme de documentos. É feito um planejamento, é feito um cronograma. O Estado também oferece uma contrapartida, ou seja, a União dá um dinheiro, mas o Estado também fornece. E tudo isso para que seja atendido o interesse público. Então, há interesse da União naquele programa e há interesse do Estado, obviamente, naquele programa. A gente viu, também pela transparência do Estado, eu verifiquei que 6 empenhos, no valor um pouco superior a R$3 milhões, de verba federal devolvida. Também me chamou a atenção porque não é habitual que o ente federal, principalmente o Estado, devolva dinheiro público que deveria ter sido aplicado em políticas públicas sociais muito relevantes. Por quê? Porque a Secretaria de Esportes, ela também é Secretaria do Lazer e da Juventude. Então, recentemente, ontem ou antes de ontem, foi assinado um pacto pela primeira infância aqui no estado de Alagoas, onde participaram o senhor governador, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas. Então, é um assunto de primeira relevância. Então, também eu não posso afirmar que há irregularidade. Há apenas, até o momento, que é uma prática não razoável, que é devolver recursos públicos. Não sei se foi por excesso de burocracia.
por não saber, que a gente solicitou esses convênios. São 4 convênios federais, são 3 de 2012 e 2013, são mais ou menos nessa média, mas tem um que foi firmado em 2016 que foi devolvido. Então a gente quer saber, não houve dano econômico, porque, veja, a União repassou essa verba e o Estado devolveu. Então não há que se falar que o Estado teve um prejuízo de 3 milhões de reais. A União também não teve, porque o dinheiro retornou aos cofres públicos, né, da União. Mas 3 milhões de reais deixaram de ser aplicados em políticas públicas fundamentais para as pessoas mais carentes. Então esse ato de gestão, eu não estou entrando aqui no mérito da devolução, nem a razão, mas esse ato de gestão não é um ato que seja plausível. O Estado tem que garantir a aplicação dos recursos públicos. Mas aí tudo vai ser apurado no decorrer a partir do momento que a secretária responder com a documentação, a gente vai investigar as razões que fizeram com que o Estado descumprisse o convênio com a União Federal. Não houve um prejuízo financeiro, mas houve um prejuízo certamente social aí, já que 3 milhões de reais deixaram de ser executados, né, deixaram de ser aplicados em projetos sociais voltados à sociedade alagoana. Doutor Gustavo, na opinião do senhor, se esses 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões, fossem bem aplicados, poderia mudar aí a realidade de pessoas carentes da nossa sociedade? Eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, que ficou faltando uma observação. Não houve, como você mesmo falou, um dano econômico, mas houve um dano social. Houve a perda de uma chance, né? Perda de uma chance é uma doutrina de direito privado. Eu não vou aplicar essa tese de direito privado do direito público, mas é só para explicar o telespectador. O Estado perdeu aquela chance de aplicar aquela verba naquele momento. 3 milhões de reais num estado, numa região muito pobre como o Nordeste, certamente não iria resolver todos os problemas da juventude, do esporte e do lazer do estado de Alagoas. Mas aquelas pessoas que deixaram de ser atendidas, não sei, aquela quantidade de pessoas que poderiam ser atendidas, certamente perderam essa chance de fomentar, né, o esporte amador. Porque eu acho mais importante que o esporte profissional é o Estado investir no esporte amador. Então, não é que resolveria o problema de toda a pasta, mas, com certeza, várias pessoas perderam a oportunidade, várias pessoas carentes, e, na maioria das vezes, crianças e adolescentes, porque a secretaria é responsável por essa área, deixaram de ter alguma coisa, alguma atividade estatal que os beneficiassem. E o esporte, a gente sabe que ele está bem ligado ali à educação, que são 2 ferramentas importantes aí para essa mudança da realidade da nossa sociedade, né? Da sociedade das pessoas mais carentes, né? Que podem aí mudar, melhorar de vida, melhorar a situação através da educação e também através do esporte, né? É perfeito. Tanto é que tem muitos estados e municípios que a pasta da educação ela já engloba dos esportes. Então, são áreas que andam junto, né? Então, isso foi a razão da instauração. No mesmo procedimento, eu estou apurando o repasse financeiro ao CSA e ao CRB, o contrato de patrocínio, melhor dizendo, e também a devolução desses recursos federais, porque fazem parte do mesmo contexto, porque também foram noticiados pela imprensa alagoana, cumprindo seu papel, e que, mais uma vez elogiando a transparência do Estado, todos os atos referentes a essas, exceto a inexigibilidade, já estão na transparência para que o cidadão alagoano, o mais importante é que o cidadão alagoano acesse o site da Transparência do Estado e fiscalize os atos do poder público estadual. Que é muito importante, né, esse controle social aí. É o mais importante de tudo. Doutor Gustavo, o senhor falou desse procedimento ordinário, né, que englobou tanto a devolução de mais de 3 milhões aos cofres federais, quanto os repasses aí, esse contrato de patrocínio ao CRB e CSA. Gostaria que o senhor falasse agora como é que ficam os próximos passos desse procedimento ordinário. Bom, vamos receber a documentação da Secretaria, vamos analisar e, no final, vai surgir um relatório final nosso, que aí podem ser tomadas 3 atitudes, né? O arquivamento, se a gente verificar que todos os processos
ocorreram de acordo com a legalidade, a economicidade, a legitimidade, ou, no segundo caso, a gente vai acionar o tribunal se houver alguma falha de natureza contábil, financeira, e se houver alguma ilegalidade de um porte maior, nós vamos acionar o Ministério Público Estadual, porque o Ministério Público Estadual ele tem competências para apurar irregularidades que fogem à competência do Tribunal de Contas. Por exemplo, e apenas academicamente falando, se ficar comprovado em tese uma improbidade administrativa ou um fato mais grave, o Ministério Público Estadual é que teria competência para a respectiva ação. De qualquer forma, tudo isso vai ser publicizado no Ministério Público de Contas, não há segredos, todos os atos são feitos com a maior transparência e pode ser que tenha um desses 13 encaminhamentos. Vamos aguardar então, doutor Gustavo, o retorno dessa documentação para análise e aí provavelmente a gente retorna aí num novo programa para voltar a falar sobre esse assunto já aí com o desfecho final desse processo ordinário. Perfeito, Andresa. Mais uma vez repetindo, não tem segredo no Ministério Público de Contas. Qualquer cidadão, qualquer autoridade que queira conversar sobre processos, procedimentos, controle externo, serão muito bem-vindos, eu os atenderei pessoalmente. Então, esse recado que eu queria passar para o cidadão alagoano. Ok, doutor Gustavo, está dado o recado. Obrigada pela presença do senhor mais uma vez. E o MPC em Foco dessa semana vai ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também pelo nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais.